Boa noite, igreja. Graça e paz. Bom estarmos juntos, amém? E a semana foi abençoada? Muito abençoada? Só coisa boa? Só vitória? Só glória a Deus? Mas momentos difíceis também, amém? Semana, muito trabalho, muito estudo, muitos compromissos, cuidado da família, dificuldades também. Olha quem está vendo aqui. Bem-vindo, queridos. Sejam todos bem-vindos. Todos são bem-vindos, amém? Levanta um abraço então. Tô vendo muita gente que chegou depois na hora do louvor. Vamos ficar todo em pé de novo, gente. Faz essa bagunça aí, daqui a pouco. Dá um abraço à pessoa do seu lado, diga bem-vinda. Bem-vindo, Leandro. Bem-vindo, Jéssica. Deus abençoe a todos. Amém. Dá um abraço pra ele, né? Bem-vindo, Carlos. Bom. Pronto, pronto. Feita a bagunça. Pode sentar. É bom receber um abraço, né, queridos? Então sejam todos bem-vindos. Aqui eu vi o Leandro e a Jéssica ali atrás. Bem-vindo, queridos. Que bom ver vocês. Irmãos, é bom estar juntos, amém? Então, a gente sabe que a semana começou, primeiro dia da semana hoje, passamos uma semana com bastante desafios e preocupações com o futuro também. E a verdade é que há momentos em que parece que a vida nos esgota. E às vezes a gente chega no culto também cansado. Há cultos que a gente vem com alegria, para cantar, para louvar, mas há cultos que a gente chega também já assim cansado com as dificuldades, com os desafios que a gente vem da semana, das lutas que a gente vem passando e, e há momentos em que parece que a vida da gente é só isso mesmo. Há momentos que a gente tem essa sensação, eu sei que é uma conversa silenciosa no coração da gente, mas a gente acaba acreditando nessa mentira de que a vida é só isso mesmo. E que eu estou fazendo o que eu posso, eu estou fazendo o meu melhor. E a gente vive, às vezes, com essa frustração em relação a querer viver um ideal de vida, uma vida abundante, mas também de olhar para a gente mesmo e se frustrar em ver que parece que por mais que a gente ame a Deus e queira fazer as coisas certas, há momentos também que a nossa vida espiritual parece estagnada. Parece que a nossa fé é tão pequena. Já teve essa impressão? Alguém já sentiu isso? Que bom. Que ruim isso, não senti, né? Mas que bom que não sou o único que passa por isso. Mas há momentos em que a gente tem expectativas e parece que a própria expectativa do coração da gente diminui, parece que a fé da gente é pequena, parece que a nossa vida espiritual ficou limitada. E é bem provável que alguém entrou aqui hoje pensando assim também. Sabe, eu não sou muito capacitado, o meu tempo é curto, eu não tenho tempo para me dedicar mais para Deus, mais para o meu relacionamento com Deus, eu não tenho mais tempo para me dedicar mais para o meu relacionamento familiar, na minha vida profissional, e cheio de desafios e dizendo para si mesmo uma porção de coisas. Eu já fiz tudo o que eu podia, o meu passado me atrapalha, outras pessoas têm mais talento, mais capacidade que eu. Eu já fiz tudo o que eu podia. E aí o título da mensagem aqui, nós podemos fazer mais. Que isso, pastor? Eu quero fazer menos? E você traz uma mensagem com o título Nós podemos fazer mais. Mas nós podemos, queridos. Não pense em ativismo desenfreado. Não é isso que eu quero falar. Mas com mais qualidade. Nós podemos melhorar o nosso relacionamento com Deus, sim ou não? Você pode fazer mais pela sua família, sim ou não? Pelo seu casamento, pelos seus filhos,
pela sua própria vida. Então a mensagem vai nos desafiar hoje a isso, e é exatamente nesse cenário, queridos, que eu quero introduzir uma palavra que Jesus libera em João capítulo 14, versículo 12 ao 14. Evangelho de João. Evangelho de Cristo, né? Mas segundo João, o evangelista, registrou. Capítulo 14, versículo 12 ao 14, ele diz: Eu lhes digo a verdade. Quem crê em mim fará as mesmas obras que tenho realizado, e até maiores, porque eu vou para o Pai. Vocês podem pedir qualquer coisa em meu nome, e eu o farei, para que o Filho glorifique o Pai. Sim, peçam qualquer coisa em meu nome, e eu o farei. Amém? Bote a mão no seu coração assim e diga: Senhor Jesus, fala comigo nessa noite. Eu preciso ouvir tua voz. Que a tua palavra seja uma semente que caia em terra fértil no meu coração e que gere vida e que transforme a minha vida e que dê frutos para a glória do Senhor. Amém, igreja? Amém. Então, queridos, o que me impressiona nesse texto é que Jesus não está falando com grandes líderes, Jesus não está falando com super-heróis, Jesus não está falando com pessoas extraordinárias, super capacitadas, mas ele está falando com os seus discípulos. Homens que estavam ansiosos, homens que estavam preocupados com o futuro, estavam assustados, estavam temerosos porque Jesus estava anunciando a sua partida. Da chegada a hora de Jesus voltar ao Pai, era a ceia final. Eles estavam apreensivos quanto ao que seria o futuro deles sem o Mestre e Jesus. Então traz essa palavra, que é claro que num primeiro momento é para eles uma palavra de conforto, uma palavra de esperança, uma palavra de consolo, mas uma palavra de encorajamento não só a eles, mas a todos os que creem. E por isso essa palavra vem a nós também esta noite. Seu coração está aberto ou está fechado? Queridos, eu quero dar essa ênfase aqui que ainda há mais de Deus para a nossa vida. Você acredita nisso? Você acredita nisso? É fácil o novo na fé dizer, há mais de Deus para mim, mas você que já está há alguns anos na fé, você acredita que Deus tem mais para você? Mais da presença dEle, mais de relacionamento com Ele, mais de coisas que você nem possa imaginar, mas que Deus tem algo mais para você? Mais para sua família? Mais para a tua vida espiritual? Mais para a missão dEle através de você? Você acredita nisso mesmo? Então dá uma de profeta e fala para a pessoa do teu lado, Deus tem mais para você. Amém. Amém. Tem gente que ama fazer isso, tem gente que não gosta, mas a gente diz e a gente não esquece depois, né? Deus tem mais para você, Deus tem mais para nós, queridos. E isso é uma ênfase também dessa noite. Ainda há mais de Deus para você, ainda há mais de Deus para o seu ministério, ainda há mais de Deus para a sua família. Deus não terminou sua obra ainda. Nós estamos em obras. O Espírito Santo começou uma obra na nossa vida, está nos transformando no caráter de Cristo, está nos usando com um propósito específico. Nós nos encaixamos no grande plano de Deus. Deus tem um propósito com a nossa vida, com a nossa salvação. Ainda há mais vidas para serem tocadas e alcançadas através de nós. Deus quer nos usar nisso. E o Lucas já falou que o reino de Deus não é para espectadores. Foi isso que tu falou, Lucas, no início aqui? Oi? Ninguém veio assistir, né? Viemos realizar um culto. Então, o reino de Deus não é para espectadores, mas para participantes. Deus não nos chamou para frequentar culto. A nossa vida é um culto a Ele. Juntos nós cultuamos como igreja, mas Deus nos chamou para nós sermos instrumentos da sua glória neste mundo. Deus quer manifestar a sua graça, o seu amor perdoador, a sua misericórdia, o seu poder, a sua palavra. E por isso o culto é na nossa vida e ele começa muito mais quando nós saímos daquela porta.
quando começa a semana. E é aí que Deus quer manifestar a sua presença, a sua glória, o seu poder através de cada um de nós. Aonde quer que nós estejamos trabalhando, estudando, vivendo, Deus tem um propósito. Que o Senhor possa reacender a nossa fé nessa noite. Amém, igreja? Onde houver um cristão cheio do Espírito Santo, onde houver uma pessoa, por mais simples que seja, mas disposta a obedecer, a confiar no Senhor, haverá obras maiores acontecendo na terra. Nós vamos aprofundar mais isso daqui a pouquinho. Por isso a mensagem dessa noite, ela é simples, mas ela é transformadora. Em Cristo nós podemos fazer mais. Sabe por quê? Em primeiro lugar, verso 12. Nós podemos fazer mais porque nós cremos em Jesus. Você crê em Jesus? Você acredita de fato em Jesus? Jesus falou no versículo 12: quem crê em mim fará as mesmas obras que eu tenho realizado. Existe uma obra que só Jesus fez, que é a obra da cruz de salvação. Essa ninguém pode fazer. Mas ele está consumado. Mas ele diz que os seus discípulos fariam as mesmas obras que ele tinha realizado. Quais são as obras que Jesus realizou? Pode falar aí. Milagres, libertação, cura, evangelismo, anúncio do reino de Deus, evangelho, ressurreição, justiça, operou justiça, né? Defendeu os mais vulneráveis, os rejeitados, né? Salvação, quantas coisas maravilhosas que Jesus fez. Mas aqui, Jesus está dizendo que aquele que crê nele fará as obras que ele realizou e até maiores. Gente, isso até soa estranho, não soa? Não soa desconcertante isso, né? Fazer obras maiores que Jesus. Mas é o que está escrito aqui. Queridos, nós vivemos um tempo em que as pessoas acreditam que já fizeram tudo o que podia para Deus. E não há mais nada a fazer. Mas isso não é verdade. A obra não se completou ainda. Um dia Jesus voltará. E há uma obra sendo feita sobre a terra em nome de Cristo, no qual nós fazemos parte. Agora, Jesus declarou aqui algo extraordinário. Quem crê nele fará as mesmas obras que ele realizou. Como assim? Você já viu alguém andando sobre as águas? Quem aqui já transformou água em vinho? Eu fiz um teatrinho uma vez, botei um pauzinho de uva no fundo da jarra, né? Daí despejava água em cima assim, que ele fica... Mas era só um teatro, né? Mas alguém aqui já ressuscitou um morto? Morto espiritual? Estava morto mesmo. Então tá. Abriu os olhos. Glória a Jesus. Amém. Então são grandes obras aí, né? Mas, queridos, alguém aqui já multiplicou pão? Então, então agora, eu estou provocando vocês, porque a gente sempre pensa nos milagres, né? A gente pensa em obras, a gente logo pensa nos milagres. Mas quais são as obras que Jesus realizou e que nós agora devemos realizar? As mesmas obras que ele realizou. Então, queridos, quando Jesus disse que nós realizaríamos as mesmas obras que ele realizou, ele não estava dizendo que literalmente nós faríamos os mesmos milagres, que exatamente nós faríamos os mesmos milagres que ele, certo? Estão entendendo isso? Vamos adiante então. O que Jesus estava dizendo que aqueles que creem continuarão realizando as mesmas obras de Jesus, ou seja, de estender a sua graça, o seu amor, a sua misericórdia, o seu perdão às pessoas. Por onde quer que Jesus andou, diz a palavra que ele andou fazendo o bem. Ele anunciava o reino de Deus, ele curava os enfermos, ele expelia os demônios. E nós somos chamados, irmãos, a continuar a essa obra que Jesus continuou.
Essa obra de levar o evangelho, de anunciar a Cristo Jesus ao mundo, dizer que Jesus Cristo veio e que existe caminho de volta para Deus, que existe perdão para os pecados, ninguém precisa viver eternamente debaixo da culpa, ninguém precisa viver afastado de Deus, existe uma reconciliação, existe perdão, existe nova vida, existe regeneração, Deus enviou o Espírito Santo, existe vida eterna. Jesus chegou anunciando o reino de Deus. Hoje a igreja, o povo de Deus, continua com essa tarefa de realizar a obra de Jesus. De que maneira? Compartilhando essa mensagem do Evangelho. A mensagem de fé, de esperança, uma mensagem de amor. Irmãos, todas as vezes que você está falando de Jesus, que você está testemunhando de Cristo para alguém, você está ajudando na conversão dessa pessoa. Jesus disse: ide por todo o mundo, por toda a terra. Façam discípulos. Ensinem a guardar todas as coisas que eu tenho ensinado. Batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, irmãos, nós fazemos as obras de Jesus quando nós continuamos fazendo essa obra de compartilhar o Evangelho de Cristo. Como fazer isso, irmãos? Nem todo mundo diz: isso é para missionário, eu não sou pastor. Não, onde você está? Todo cristão é um missionário de Deus. Você tem uma missão. Se você é salvo, se você conheceu a Cristo, essa palavra é para todos os que creem. Isso não é só para pastor, não é só para missionário, mas para todos os que creem. Se você crê em Jesus, você é um enviado de Deus para a sua família, para o seu contexto. Aonde você mora, aonde você trabalha, aonde você estuda. Nesse contexto, você é um missionário de Deus. E ali você tem que anunciar o Evangelho, ali você tem que levar o amor de Deus, ali você pode levar uma palavra de esperança, ali você pode orar pelas pessoas. Quantas pessoas, irmãos, estão esperando hoje alguém? Você tem feito isso? Eu sei que para quem está mais tempo na fé, eu estou chovendo no molhado. Pastor, eu já sei disso, mas eu não quero saber se você sabe disso, eu quero saber se você está fazendo isso. Sabe, as pessoas estão, irmãos, às vezes sorrindo por fora, mas chorando por dentro, com problemas no casamento, com problemas com filhos, com problemas de saúde, com problemas financeiros, que são oportunidades para você chegar. A gente sabe que o que mais falta nelas é Deus. Mas mais do que chegar e dizer Deus te ama, às vezes dizer: como é que você está? Tem percebido que você está triste? Você está com algum problema? Eu posso ajudar você? Eu posso orar por você? É isso que vai fazer diferença, é isso que Jesus fazia. Jesus trouxe alívio físico e alívio espiritual. Nós podemos fazer o bem, nós podemos nos envolver, isso não custa nada e às vezes pode até custar, às vezes você vê uma necessidade, às vezes é bom botar a mão no bolso e ajudar mesmo. E Deus não vai deixar faltar para você. Pode ter certeza que não entra na caixinha de oferta da igreja, mas entra no gasofilácio do céu. Deus está vendo. Ele aceita como oferta para ele isso. Sabe, é cuidar, é acolher as pessoas. Sabe, Jesus tinha os 12 dele, mas ele atendeu leprosos. Ninguém tocava, ele tocava nos leprosos. Ele conversou com pessoas de má fama, com mulheres, publicamente. Foi criticado, Jesus foi chamado de ladrão, foi chamado de beberrão. Sabia disso? Está na Bíblia? Jesus foi chamado de comilão, porque ele comia com pecadores. E foi chamado até de estar possesso por Beelzebul, que é o maioral dos demônios. Sabe por quê? Porque ele fazia o bem. Porque ele estava com os pecadores. A questão é essa: nós estamos, queridos, sendo cristãos de verdade? Nós estamos continuando essa obra que Jesus nos mandou fazer? Nós podemos fazer mais ou não podemos? Sabe, sabe que Jesus abriu os olhos dos cegos, curou leprosos e ressuscitou mortos e fez coisas assim que o final do Evangelho de João diz que não caberia em livros se fosse escrever tudo o que ele fez.
mas alguns ficaram para fortalecer a nossa fé. Mas ainda que a gente não faça esses mesmos milagres, e pode fazer, e há casos de pessoas que oraram, e como o Gerson falou, orou e a pessoa ia morrer e voltou à vida. Ela morreu e voltou à vida. Então, ainda que Deus possa fazer esses milagres, mas irmãos, às vezes espiritualmente esses milagres também estão acontecendo. Mas a pessoa está com a vida arrebentada, já passou 30, 40 anos da vida dela e ela está sempre errante, sempre tomando decisões erradas na vida, a vida está uma desgraça. E aí você chega com o amor de Cristo e começa a pregar o evangelho, você está dando vista aos cegos. A pessoa vive na escuridão, vive no erro, vive no caminho errado, vive batendo em tudo que porta, vive sem direção, mas você conhece a verdade, e você fala, e você está abrindo os olhos dos cegos. Você está abrindo os ouvidos dos surdos. Você está ressuscitando mortos. Quando alguém ouve o evangelho, irmãos, essa pessoa está morta em seus pecados e delitos, a palavra fala. Mas quando ela entende o que Jesus fez por ela na cruz, quando ela se arrepende dos seus pecados e quando ela confessa Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, o pecado dela é perdoado, ela ressuscita em Cristo pelo batismo. Ela é uma nova criatura em Cristo. Isso é ressurreição. Isso é vida eterna. Isso é um milagre, irmãos. Não existe milagre mais maravilhoso que a salvação de vidas. E a conversão. E uma cura, a pessoa até pode ser curada, mas daqui a pouco ela vai morrer de novo. Pode ficar doente. Mas a salvação, irmãos, é para a eternidade. Amém? Você vai ajudar alguém para o céu. Você vai ser usado por Jesus, pelo Espírito Santo, a orientar alguém para conduzir alguém. Jesus disse que é para todo aquele que crê, ou seja, o requisito para realizar as mesmas obras que Jesus realizou não é um superdom, não é título, não é experiência ministerial, o requisito é fé. Ele disse, se você crê, o requisito é crer, é a fé. Semana passada o Lucas falou sobre a fé pequena, sobre a fé grande, né, Lucas? Então, existe uma fé, irmãos, que é a fé para a salvação. Mas você pode desenvolver essa fé. E a maneira que você vai se permitindo ser mais ousado em nome de Cristo, a sua fé vai aumentando e você vai percebendo o Espírito Santo te usando mais. Quem aqui já ouviu no coração o Espírito Santo dizer, vai e ora por essa pessoa, e você nem conhecia a pessoa? Opa, só lá atrás? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não deu medo de ir, não deu um friozinho? Mas, Senhor, eu não conheço, nem conheço essa pessoa. Não é assim? Senhor, essa é coisa da minha cabeça, não pode ser o Espírito Santo? E quando a gente obedece, o que acontece? Vocês aí que tiveram essa experiência, como é que foi? Sai feliz? Você ou outro? Queridos, começa a obedecer à intuição do Espírito Santo. Comece a ouvir a voz do Espírito Santo nas pequenas coisas que depois ele vai confiar maiores. Se o Espírito Santo colocar no teu coração para orar por alguém no teu trabalho essa semana, ou lá na escola, um colega de trabalho, eu só posso orar por você. Ore e você vai ver o milagre que vai acontecer. E sabe o que acontece com a pessoa que obedece a isso? Ela vê a ação de Deus e ela mesmo se impressiona. Meu, que poder é esse do Espírito Santo? Isso que Deus está fazendo? Deus me usou, eu posso ser usado por Deus. E a pessoa vai se permitindo, Deus, quer ser mais usado por ti. E Deus vai usando aqueles que se colocam na mão dele. A glória é do Senhor, não é nós que somos bons. Deus é bom, mas quando nós temos esse coração de ser, usa-me, Deus usa com poder, porque o poder é dele. E não precisa ser um teólogo, irmãos, não precisa ser um pastor, um missionário, pessoas simples, pessoas comuns, as que Deus mais usa. Sabia disso? E como? Então, a semana Deus vai fazer milagres? Amém? Vai usar a sua vida? Você quer? Quem está com medo? Ai, 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 Jesus liberta. Irmãos, essa aqui é uma promessa de fazer as mesmas obras para todos os crentes. Sabe o que Jesus está ensinando aqui? Isso aqui é vida cristã normal. Isso aqui é cristianismo normal. Isso aqui é ser cristão. Certo, irmãos?
De repente a gente vem para um culto domingo e lê a Bíblia, despertada alguma coisa da Bíblia. Ai, que legal, isso eu gostei, isso me marcou, nunca mais vou esquecer. Ou outra coisa, nem lembramos nunca mais também. Mas quando a gente entrega a nossa vida para Cristo, nós somos integralmente de Cristo. Não é só fazer, é ser, nós somos cristãos, nós estamos sempre vivendo para Cristo. É Cristo através de nós, essa é a vida normal. Sabe, Deus não é alguém para ser lembrado na hora do almoço, na refeição, antes de dormir ou de manhã quando acordar. Não, em todo o tempo Ele está conosco. O cristão verdadeiro, ele tem essa reverência, esse temor, essa consciência de que o Senhor é com ele e o Senhor está usando. É um discípulo de Cristo. A pregação cristã pode ir muito além das palavras. Sabe o que eu estou dizendo com isso, irmãos? Muito além do que eu prego, que eu sei que as pessoas têm uma expectativa, a palavra que o pastor vai trazer hoje, mas, irmãos, a expectativa, glória a Deus por isso, que seja fé isso, mas a expectativa é no meu coração e do próprio Espírito Santo de Deus em relação a vocês, que vocês peguem essa palavra e transformem ela em ação na vida de vocês. E transformem em vida. Se após uma pregação dessa, você se sentir despertado a sair daqui e está pensando já como vai falar de Jesus para alguém da tua família que está longe, como orar por alguém, glória a Deus. É o Espírito Santo mexendo com o seu coração. Agora, gostar ou não gostar da mensagem, irmãos? Tudo ovelha gorda aqui, no bom sentido, né? Uma ovelha bonita, bem alimentada com a palavra. Nós vamos ficar engordando aqui, tanta palavra que nós recebemos todo domingo aqui, irmãos. A palavra vem, irmãos, para nós amadurecermos e nós, irmãos, transbordarmos essa palavra. Nós sermos transformados e sermos bênção na vida de outros. Amém? Estamos juntos ainda? Amém. Então, irmãos, o desafio é para você transformar essa mensagem em ação na sua vida. Nós podemos fazer mais, irmãos, por causa da nossa fé em Jesus. Amém? Então, diga no seu coração, eu creio e farei as mesmas obras que Jesus. Uau! Uau! Eu falei, diga no seu coração, o pessoal falando em voz alta, poxa, melhor que imaginei. Então diga aí, eu creio e eu farei as mesmas obras que Jesus. Irmãos, quando eu leio isso na Bíblia, eu me sinto desafiado, você não sente? Será que essa tradução está correta? A gente olha assim, pega outra Bíblia, mas está dizendo isso mesmo? Irmãos, se a gente entender isso, a nossa fé, irmãos, vai aumentar de nível. Jesus, me ajuda. Eu quero fazer as mesmas obras que tu, Senhor. Se você crer, Deus pode usar sua vida, Deus pode transformar pessoas, a sua família através da sua vida, seu ministério pode ir muito além do que você imagina. A igreja pode impactar uma multidão. Mesmo a igreja pequena como essa, pastor? Sim. Com 11, Jerusalém foi impactada. Depois cresceu, depois já está em 120 no cenáculo. Depois tinha... Primeiro batismo foi 2.000, 3.000, depois tinha 5.000, depois tinha 7.000, depois perderam as contas. Então, irmãos, não é nós, é o poder de Deus. A limitação não está em Deus, mas na medida em que nós confiamos nele. Em Cristo Jesus nós podemos mais, sabe por quê? Porque Jesus foi ao Pai. Primeiro, porque nós cremos, nós temos fé em Jesus. E segundo, porque Jesus foi ao Pai. Por isso nós podemos fazer mais. Verso 12. Eu lhes digo a verdade, quem crê em mim fará as mesmas obras que tenho realizado e até maiores, porque eu vou para o Pai. Irmãos, os discípulos não apenas continuaram a fazer as obras que Jesus fez, mas fizeram e vêm fazendo obras maiores. E isso parece uma arrogância espiritual, não parece? Ouvindo assim. Mas a chave para entender isso aqui, Jesus mesmo deu. Porque eu vou para o Pai, ou seja, Jesus precisa voltar. E agora,
ao voltar, Jesus enviou quem? O Espírito Santo, certo? Então, o Espírito Santo foi enviado para que os seus discípulos continuassem a obra de Jesus, para que realizasse as mesmas obras que Jesus realizou e até maiores. Ou seja, irmãos, nós não podemos fazer mais pela força humana. Nós não podemos fazer ninguém se converter. Nós não podemos fazer mais pelo nosso carisma, pela nossa habilidade, pela nossa inteligência, pela nossa capacidade. Não é pela força humana, mas pelo poder do Espírito Santo. E aí nós podemos fazer mais. Porque agora Cristo não está mais na forma física e tangível como ele estava quando pisou aqui, mas ele está através do seu corpo, ele continua sendo cabeça. Nós somos o corpo de Cristo na terra, mas através do seu corpo, através do Espírito Santo, ele continua realizando obras e até maiores, pelo poder do Espírito Santo que atua em nós, pela autoridade do nome de Jesus, pela fé no Filho de Deus. Nós, Igreja de Cristo, podemos fazer mais. Quando as obras maiores acontecem? As obras maiores acontecem quando pessoas comuns são usadas pelo Espírito Santo para alcançar lugares onde Jesus fisicamente nunca esteve. Sabia disso? Quando você vai ler os evangelhos, você vai perceber que Jesus nunca saiu da Palestina. O território de Jesus ficou restrito à nação de Israel. A obra dele foi ali. Mas depois que ele subiu aos céus, que ele enviou o Espírito Santo, a igreja começou a cumprir. Qual é o mandato da grande comissão, igreja? Ide por toda a terra. Aí você vai começar entendendo que são essas obras maiores, que vai além. Ide por toda a terra, por todo o mundo, batizando em nome do Pai, em nome do Filho, Espírito Santo, pregando o Evangelho. Irmãos, essas obras maiores são na questão geográfica, na questão numérica também e na abrangência, ou seja, o ministério de Jesus estava limitado a um espaço geográfico, ao seu próprio corpo físico. Isso esvaziou da sua glória. Ele não era onipresente quando estava aqui, não podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo, ele estava ali, estava ali. E tinha uma certa esfera de influência de atuação onde ele estava. Mas agora a igreja não, a igreja é o corpo de Cristo. Após o Pentecoste, o poder do Espírito Santo começou a operar por meio de cristãos por todo o mundo. As obras maiores acontecem quando as pessoas têm suas vidas transformadas e continuam a missão de Cristo onde vivem. As obras maiores acontecem quando pessoas comuns leem a Bíblia. Quem tem Bíblia aí? Levanta aí, gosta de ver a Bíblia. É Jesus. Tem um aplicativo também, não é? Irmãos, é sempre bom lembrar isso, não é? Mas isso que nós temos aqui em tantas versões, tantas Bíblias lindas, tantas versões que a gente pode conferir, nem sempre foi assim. Durante muitos séculos, mas muitos séculos mesmo, cerca de 15 séculos mais ou menos, só tinha acesso às Escrituras os religiosos, os estudiosos. Mas alguns homens como Martim Lutero tiveram no seu coração de trazer a linguagem, a Bíblia na linguagem do povo, ou seja, até então as pessoas dependiam para ouvir o que estava nas Escrituras, dependiam dos sacerdotes, dependiam na igreja da época, onde o culto era em latim ainda. Era uma língua em que o povo não entendia. Onde eles não tinham como chegar em casa e conferir pessoalmente se era realmente aquilo. Mas homens como Lutero, queridos, resolveram traduzir as Escrituras e colocar na língua do povo. E com a imprensa, irmãos, com o avanço da imprensa, isso se multiplicou, irmãos, e começou a se espalhar a Bíblia, irmão, porções dela cada vez mais longe. Missionários começaram a pegar essas Bíblias, irmãos, e levar para outros países.
E qual foi o resultado disso? Milhares e milhares de novas Bíblias na língua do povo. Irmãos, as pessoas que antes só iam numa igreja, irmãos, que liam em latim, alguma coisinha, numa outra língua lá, que o povo não entendia. Agora, irmãos, as pessoas, olha a transformação, as pessoas começaram a ter Bíblia dentro de casa. As pessoas começaram a ler Bíblia nos lares. Olha que coisa linda, isso não era algo impossível isso. E isso, irmãos, causou uma revolução, irmãos. Olha as obras maiores. Os missionários começaram a levar Bíblias, irmãos, e o Evangelho por lugares, irmãos, onde Jesus nunca foi. Obras maiores. Irmãos, avivamentos aconteceram, sociedades foram transformadas, nasceram escolas, nasceram orfanatos, irmãos, por causa do trabalho, como resultado da pregação do Evangelho. Hospitais foram criados por causa da pregação do Evangelho. Hoje quer tirar a Bíblia da escola, né? Da universidade. Mas nasceu por causa da Bíblia. É incoerência isso. Fruto dos avivamentos de homens, irmãos, que acreditaram que deviam continuar a obra de Cristo. E é por isso que o Evangelho chegou a nós também. Nós somos muito gratos, mas nós temos também uma responsabilidade com essa próxima geração, com a geração que nós estamos vivendo e a próxima. Agora é a nossa vez de fazer com que essa mensagem continue. Conta-se que certa vez um homem recebeu uma cópia de certo livro da Bíblia. E quando ele leu, ele disse: glórias a Deus, graças a Deus. Agora eu posso ouvir a voz de Deus numa língua que eu entendo. Maravilhoso isso, não é? Eu vi um vídeo, irmãos, acho que já botei isso para a igreja uma vez, onde um lugar onde eles levaram Bíblias na língua do povo. Quando as pessoas chegaram, foi, acho que no helicóptero, no local, aquelas pessoas, irmãos, choravam, choravam, choravam. E quando foi distribuída uma Bíblia para cada um, eles beijavam aquilo. Eles gritavam, eles pulavam, porque eles não tinham Bíblias. Tanto amor. E eu fico imaginando a transformação que aquelas famílias, aquela sociedade que antes não tinha a palavra de Deus e agora tem. Você acompanha Madagascar, nosso missionário lá? Vocês estão vendo o que está acontecendo lá, né? Eles passam o filme de Jesus. Vão de aldeia em aldeia, na língua bara, né? Pode falar. Jesus morreu por todos, né, querido? Amém? Então, queridos, missionários começaram a levar o evangelho a povos nunca alcançados. William Carey da Índia, Hudson Taylor na China e David Livingstone na África. Pregadores como John Wesley e George Whitefield anunciaram o evangelho a multidões ao ar livre. Pessoas comuns, irmãos, que hoje são especiais pelo resultado das obras que tiveram, mas que começaram simplesmente porque entenderam a simplicidade do evangelho e disseram: eu tenho que anunciar essa verdade, eu não posso morrer com isso só para mim. Alguém mais tem que chegar no céu. Deus me usa. A gente, irmãos, que chorava diante de Deus: Deus, me dê almas ou então me leve. Hoje, irmãos, obras maiores estão acontecendo com o avanço da tecnologia. O evangelho está, irmãos, sendo alcançando quase que o mundo inteiro, irmãos. Até a inteligência artificial está sendo usada, irmãos, para fazer versões da Bíblia e traduções em linguagens que levavam anos para fazer, agora rapidamente estão conseguindo fazer. Muito em breve nós teremos o evangelho em todas as nações, em todas as línguas, todos os idiomas. Obras maiores. Começou com um livro. Marcos foi o primeiro evangelista, o primeiro evangelho escrito.
Hoje, irmãos, é incontável. Hoje a Bíblia é o livro de maior edição no mundo. Não tem outro livro que chegue perto. Começou com um. Hoje há sermões, há cultos, estudos bíblicos alcançando milhões pela internet, pelo rádio, pela televisão, aplicativos na Bíblia. Nunca tantas pessoas puderam ouvir o Evangelho e ao mesmo tempo em tantos lugares. Jesus subiu ao céu, mas enviou o Espírito Santo e as obras de Cristo continuaram através do seu corpo, a igreja. E qual é a última promessa de Cristo, irmãos, de que ele então virá o fim? Ele fala dos princípios e a dores, terremotos, guerras, mas ainda não é o fim. Nós estamos há um século vivendo isso já. Mas qual é o detalhe que Jesus falou? Quando acontecer isso, então virá o fim. Qual é, irmãos, a dica de Jesus? Oi? Quando? Fala bem alto aí. Quando o Evangelho, irmãos, quando a mensagem de Cristo alcançar todas as nações. Ele diz que alcançará todos os indivíduos? As nações, e então virá o fim. Irmãos, ninguém sabe o dia que Jesus vai voltar, mas eu creio que não vai demorar. Do jeito, irmãos, que está hoje, a própria tecnologia dando uma força aí, né? Do jeito que o Evangelho está sendo anunciado hoje, irmãos, só não ouve quem não quer. Tem países fechados como a Coreia do Norte, né, que controlam, irmãos, a internet. Mas na Coreia do Sul, sabe o que eles fazem, irmãos? Eles mandam com balão. Missionários que fazem isso, eles mandam bíblias com balão. Eles fazem esquemas que sabem que eles aproveitam o vento. E aquilo vai e cai lá. E mandam centenas, milhares de bíblias. E claro que muitas delas são destruídas. Mas algumas, o que acontece que Deus faz? Alguma cai, alguém guarda aquela Bíblia e eles dividem livros e trocam entre eles, e com todo o risco de morte está sendo alcançado com o Evangelho. Obras maiores. Será que a gente está pronto para se juntar à missão de Cristo? Se você é crente, sim. Não é uma questão se eu quero ou não. E não importa se você é novo ou velho na fé. Importa a sua fé, esse é o requisito, se você crê. Nós podemos fazer mais, sabe por quê? Porque oramos em nome de Jesus. Verso 13: vocês podem pedir qualquer coisa em meu nome, e eu... Irmão, quem deseja fazer mais, precisa aprender a orar mais. Certo? Todo mundo falar sobre oração, irmãos, quanto é falado, mas orar para valer mesmo. Por que nós devemos orar em nome de Jesus, pastor? Porque Ele nos ensinou dessa forma. Foi Ele que mandou nós orar em nome dEle, certo? Agora, o nome de Jesus é um atalho para receber tudo que nós queremos? Sim ou não? Mas alguns dizem assim que, com base até nesse versículo, que nós devemos então nomear alguns desejos do nosso coração e reivindicar e determinar em nome de Jesus. Vocês não veem isso? Oi? É? Então eu quero um carro novo, 0 km, em nome de Jesus. Eu determino. Não viram isso? Eu quero uma casa nova, em nome de Jesus. Está decretado. Eu reivindico. Vocês nunca ouviram isso? Está cheio disso, irmãos. É só tirar do contexto, né? É um versículo tirado do contexto e aplicado, não no que o texto está dizendo. Não é isso que Jesus está ensinando. O que Jesus está dizendo aqui é que aqueles que creem farão as obras que Ele faz, até maiores. Está ligado, irmãos, à pregação do Evangelho, à obra missionária. Não é um crédito limitado porque tu vai fazer menção no nome de Jesus, que você pode, que Deus vai satisfazer os teus caprichos. Não, egoístas, não é isso. Todo pedido deve estar de acordo, irmãos, com a vontade de Deus, com a vontade de Cristo. E aí sim, tem o amém de Jesus.
Se você usar o nome de Jesus, irmãos, para pedir vaidades, coisas que não são necessidade, enquanto está deixando teu irmão passar fome, você quer ter o teu terceiro carro novo enquanto tem a pessoa que não sei nem pagar a energia de casa, não tem o que comer? Você acha que Deus vai te dar? Tu acha que Deus é incoerente desse jeito? Claro que não. Então Ele fará, irmãos, Ele fará não é qualquer coisa. Esse qualquer coisa aqui, esse tudo, está dentro de uma limitação do seu caráter, da sua vontade e da sua missão. Se não está de acordo com a vontade de Deus, Ele não vai fazer. Você tem orado por salvação? Você tem orado por novos convertidos? Há alguém na sua família que você está orando hoje que não conhece a Cristo ainda? Há alguém de seus colegas que você tem orado, Senhor Jesus, eu gosto tanto dessa pessoa e eu queria ver tanto ela contigo? Há alguém na sua família assim, ou uma pessoa muito legal assim que você já fechou os olhos e já pensou assim, ó, eu consigo ver essa pessoa na igreja louvando a Jesus? Já teve esse desejo? E, poxa, como eu queria ver que essa pessoa, não precisa ser aqui, Deus, pode estar sem outra, mas como eu consigo ver essa pessoa salva? Já teve esse sentimento? Você já orou por isso? Nós podemos fazer mais, queridos. Nós podemos fazer mais. Porque em qualquer momento nós temos acesso à presença de Deus para orar. É por isso que nós podemos fazer mais. Mateus 28, 18 a 20, já mencionei várias vezes isso. Jesus se aproximou e disse: toda a autoridade no céu e na terra me foi dada, portanto vão e façam discípulos de todas as nações. Irmãos, Deus não mandou a gente construir prédio, não, nos mandou tantas outras coisas que a gente quer para nós, mas vão e façam discípulos. Eu tenho toda a autoridade, eu tenho todo o poder, não falta recurso, mas vão a todos os lugares, a todas as nações, e batizem as pessoas em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, e ensinem esses novos convertidos, ensinem esses novos discípulos a obedecerem a ordem que eu lhes dei, e lembrem-se disso, eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Irmãos, nós podemos estar fazendo muita coisa, mas se nós não estivermos fazendo discípulos, nós não estamos fazendo nada. Nós podemos encher de pessoas, podemos derrubar essa parede, como já estudamos, possibilidade de aumentar o salão de culto para ter mais pessoas, nós podemos fazer tudo isso, mas se essas pessoas não forem feitas discípulos, nós não estamos fazendo nada. E não discípulos nossos, discípulos de Jesus. O que Jesus está dizendo para nós é: façam ainda mais do que eu fiz. E qual é o desafio? Queira fazer discípulos e faça discípulos. E aí que está o grande obstáculo, irmãos, não é a falta de poder, não é a falta de capacidade, é no nosso coração a gente querer. E esse é um confronto muito Espírito Santo e muito pessoal. Você quer fazer discípulos? Porque é claro que não faz se não quer. É querer e fazer, é algo que passa por um anseio, por um desejo, mas uma intencionalidade também. Irmãos, Jesus promete agir. Essa é a resposta de oração. Irmãos, há portas que só vão se abrir em oração mesmo. E nós podemos mais, porque nós temos acesso a Deus através de Cristo. Nós podemos orar, nós temos fé, nós temos o nome de Jesus que nós podemos usar. E nós podemos fazer mais para encerrar ainda, porque isso glorifica a Deus. No final do verso 13, Jesus fala: para que o Filho glorifique o... Qual é o propósito final disso tudo, irmãos? A glória de Deus. Fiquei tão feliz quando a gente cantou essa música hoje. Eu não pedi para ninguém cantar. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. Eu tinha uma moça tão bonita tocando violino. Tão linda. Tão bonita, tão talentosa. Tão virtuosa.
Glória a Jesus. O propósito é a glória de Deus. Irmãos, Deus amplia a nossa influência, Deus confere autoridade, Deus confere posição, irmãos. E não pensa só na igreja, Deus coloca você, irmãos, como gerente de um setor, como diretor de uma área, Deus coloca você numa posição de destaque, a tua influência aumenta, sabe para quê, irmãos? Para que Ele seja glorificado. Não para que teu ego infle, eu estudei, eu trabalhei, eu mereço. Glória a Deus, você fez isso, mas foi a graça de Deus. Mas Deus permitiu que você fosse colocado exatamente nessa esfera de influência que você está, para ali você glorificar o Senhor. E esse é o maior pecado dos pais hoje: dão a melhor escola para os filhos, que é o melhor estudo, e o filho quer ser o melhor médico, o melhor advogado, e melhor doutor, não sei do que lá, mas não leva o evangelho para o filho. O filho vai para a faculdade, até abandona a fé. E os pais se conformam então, felizes com os títulos dos filhos, mas e a salvação? Toda conquista deve resultar em adoração, amém, irmãos? Diga para mim isso: toda conquista deve resultar em adoração. É isso, irmãos, as bênçãos que nós recebemos de Deus, os frutos da nossa vida, irmãos, as conquistas que Deus dá, é bênção de Deus, mas devem refletir a glória de Deus, devem apontar para a glória de Deus. Nós somos chamados para viver para a glória de Deus. Como fazer mais hoje? Vamos ficar em pé? Como podemos fazer mais hoje? Nós ouvimos bastante, mas só para... Creia que Deus pode usar você. Eu digo, você repete para alguém, pode ser? Vamos lá. Como podemos fazer mais hoje? Creia que Deus pode usar você. Busque o poder do Espírito Santo. Ore com fé e perseverança. Disponha-se para servir. Compartilhe o Evangelho intencionalmente. Faça discípulos. Viva para a glória de Deus. Amém? Nada do que a gente não ouviu durante a mensagem, mas só para mais uma martelada só nesse prego, né? Só para fixar melhor essa verdade ainda. Então, irmãos, podemos fazer mais por causa da nossa fé em Jesus. Nós podemos fazer mais porque o Espírito Santo nos capacita com poder. Nós podemos fazer mais porque temos o nome de Jesus em oração. E nós podemos fazer mais tendo o propósito da glória do nosso Deus e Pai. Amém? Então, conclusão. Essa mensagem pode ser transformada em vida. Isso depende de você. Em Cristo Jesus você pode mais. Você pode amar, você pode servir, você pode alcançar mais pessoas, você pode discipular, você pode transformar mais vidas. Ah, pastor, mas tu falou tantas coisas envolvem o reino de Deus e as minhas situações. Começa a fazer o que Deus pede de você e você vai ver como Deus vai cuidar dos teus problemas. Começa a buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Começa a servir ao Senhor e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. O Senhor te chamou para participar de algo muito maior que as suas próprias forças poderiam realizar. Deus não te chamou para uma vida cristã pequena, uma vida estagnada. Você sabe que você pode fazer mais. Talvez na sua vida pessoal, no seu relacionamento com Deus, talvez na sua família, talvez naquilo que você entende que Deus tem para você. Hoje o Senhor pergunta a cada um aqui: você crê? Você está disposto? Você deseja fazer mais para a glória de Deus? Essa
Essa é uma pergunta, irmãos, que só você pode responder ao Espírito Santo. Mas esta é a hora. Esse é o momento de dizer: Senhor, eu quero fazer mais. Talvez não seja mais em quantidade, mas mais em qualidade. Eu quero fazer mais, Senhor. Eu quero, eis-me aqui. Senhor, eu quero ser usado por Ti, Senhor. Quero ver pessoas se convertendo. Eu estou com uma saudade de fazer batismo aqui, irmãos. Eu não sei vocês, mas estou com saudade de batizar pessoas. Está na hora, meus irmãos. Nós vamos pregar mais mensagens, irmãos, nessa direção, que capacitam a igreja. Mas se a gente vê que tem pessoas aqui, irmãos, a gente vai levar um encontro com Cristo e vamos batizá-las em nome de Jesus. Amém? Você quer ver isso? Quero fazer uma coisa assim bem diferente. Eu quero que todo mundo olhe agora ao Senhor. Comece a orar, dizer: eu quero ser usado por Ti. Comece a orar: Senhor, essa palavra é para mim. Eu quero fazer mais, não mais de qualquer coisa, não de correria, não o que o Senhor não quer, mas eu quero fazer mais a Tua vontade. Comece a orar agora. Ore sozinho mesmo, mas pode abrir sua boca e começar a orar. Senhor Jesus, nós queremos nesse momento em Teu nome orar, Deus. E nessa palavra que nós recebemos nessa noite, o Senhor mesmo disse que aquilo nós pedimos em Teu nome, o Senhor fará. Nós não queremos agora orar por coisas pessoais, no sentido de bens materiais, mas queremos orar para que a Tua vontade seja feita em nossa vida, Senhor. Sabemos que o Senhor Jesus completou a sua obra, e até disse: está consumado, a obra de redenção, a obra de salvação. Mas aquilo que o Senhor confiou a nós, Senhor, a cada um de nós, nós não queremos enterrar os nossos talentos, os nossos dons, a nossa vida, Senhor, em trabalho, em rotina pesada, em tantas coisas estéreis espiritualmente, em tantas coisas que nos deixam, Deus, tão cansados, tão sobrecarregados. Mas queremos fazer mais para Ti, Senhor. Queremos fazer mais a Tua vontade, Senhor Deus. Queremos fazer mais aquilo que o Senhor quer que nós façamos. E essa é a nossa oração nessa noite, onde fomos despertados, Deus, a fazer mais a Tua vontade, mais o Teu querer, mais do que o Senhor tem para nós. A nossa oração nessa noite é essa, Senhor Deus. Nós sabemos que não é pela nossa força, não é apenas pela nossa vontade, mas é pelo poder do nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, Senhor. Nós oramos agora e cantamos hoje o louvor: vem, Espírito Santo. Tantas vezes Tua palavra nos diz para nos enchermos no Espírito Santo, e nós queremos, Deus, orar, queremos ser cheios, completamente cheios do Teu Espírito Santo aqui. Nós oramos: Espírito Santo de Deus, enche cada coração, não para sentir arrepio, não nada disso. Nós queremos ser cheios, Deus, para ouvir a Tua voz como nunca ouvimos, talvez, para sentir, Deus, coisas que nós nunca sentimos, aquilo que o Senhor sente, Senhor, em relação às pessoas, para olhar as pessoas como o Senhor olha, para falar com as pessoas como o Senhor falaria, para tocar as pessoas como o Senhor tocaria, para se envolver com as pessoas como o Senhor se envolveria. Deus, dá-nos mais a Tua graça, nós pedimos mais do Teu Espírito Santo, Senhor, para fazer a Tua obra, para completar, para fazer essas obras maiores, Deus, que somos desafiados a fazer as mesmas obras maiores. E que a glória seja dada a Ti, que a glória seja dada a Ti, Senhor. Que ninguém de nós venha se ensoberbecer ou se tornar arrogante por ser usado pelo Espírito Santo, mas que isso traga mais reverência e temor ao santo nome do Senhor. Só o Senhor é digno, só o Senhor é digno de glória. A Ti a glória, a Ti a honra, a Ti o louvor. Seja adorado, Deus, seja exaltado nessa noite.
Espírito Santo de Deus, transforma essa pregação em vida. Transforma, Senhor, em ação, Senhor. Não deixa que caia por terra essa semente, Pai. Não deixa que as aves, que são figuras de demônios da parábola, venham comer dessas sementes. Não deixa que a semente caia entre espinhos, que os cuidados dessa vida venham sufocar, Deus. Mas que essa palavra caia e gere fé e dê frutos, Senhor, Deus. Pessoas transformadas, discípulos verdadeiros de Cristo, Deus. Que sejamos, ainda que sejamos uma igreja tão pequena, Pai, mas sejamos comprometidos com o Senhor e possamos ver integralmente, 100%, a proposta como verdadeiros cristãos, como verdadeiros discípulos do Senhor, que não negociam, Deus, com a imoralidade, mas que vivem a verdade, Deus, que vivem o que pregam e pregam o que vivem, Deus. Que a nossa vida, Deus, possa trazer glória ao Teu nome, onde quer que a gente esteja, Senhor. Que essa semana seja assim, Deus, uma semana do derramar do poder do Senhor, uma semana onde o Senhor venha tocar muitas vidas através de cada um aqui, onde o Senhor venha falar muitos corações aqui, Deus, em nome de Jesus. Pai, nós oramos por salvação de vida, por conversões verdadeiras, Deus. Espírito Santo, que convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo, usa cada um aqui como instrumento do Senhor, e que a tua igreja possa avançar, Deus, e que as portas do inferno não venham prevalecer, mas que a igreja possa avançar, Deus, e libertar, em nome de Jesus, os oprimidos, os doentes, os fracos, os confusos, os perturbados, em nome de Jesus. Que a luz do Teu Evangelho raie, Deus, sobre a nossa cidade, sobre a nossa região, Deus, que onde quer que das pessoas que estão aqui essa semana estiverem, lá esteja o Senhor, lá o Senhor esteja repreendendo todo o mal, lá o Senhor esteja fechando a boca do inimigo, lá esteja o Senhor glorificando o Teu nome, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém? Vamos cantar?